Boa tarde. Hoje é dia 28 de março de 2024. Ontem não tive aula com vocês e ontem foi o dia D da matemática, né? Ontem era dia de conscientização. Conscientização do quê? Da Olimpíada que vocês vão fazer. Vocês já fazem a OBMAP, né? Já fizeram no 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. E agora vocês vão fazer o OBMAP nível 3, que é do primeiro, segundo e terceiro colegial juntos. Mas o estado fez mais uma Olimpíada de Matemática, que é a OMASP, tá? É uma Olimpíada só para aluno de escola estadual do estado de São Paulo. A OBMAP é do Brasil inteiro, tá? E a OMASP vai ocorrer no dia 6 de maio para a turma do 6º, 14 alunos, sim. Isso. No dia 6 de maio para a turma do 6º e 7º ano. No dia 7 de maio para a turma do 8º e 9º ano. E adivinha que dia que é para o primeiro, segundo e terceiro? Não, pula o 8. Dia 9 de maio. Não sei não se no dia 8 de maio não é o dia da prova da OBMAP daí. Mas não vamos confundir. Por que eu falo para vocês se prepararem? Vocês viram aqui lá do lado do banheiro das meninas tem um cartaz lá com 5 fotos de alunos que foram destaque no Provão Paulista? Viram ou não? Vocês vão começar a fazer Provão Paulista esse ano. E o Provão Paulista ele vai colhendo os seus resultados e os alunos que se destacam ganham faculdades gratuitas, tudo pago pelo governo. Tá? Tem aluno que ganhou faculdade de pedagogia, teve aluno que ganhou faculdade de matemática. Isso da escola Dragone e Terezinha Paz de Oliveira. Ah, é difícil. Quer dizer que ninguém da zona rural consegue? 5 alunos. A escola que mais conseguiu em Guapiara foi a nossa. As outras escolas, no máximo que eles conseguiram foi 2. Aqui foi 5. Então, não venha querer desmerecer vocês mesmos. Vocês são capazes. E aí, só no terceiro colegial que vai sair o resultado para quem ganhou a faculdade? Sim, mas eles vão avaliar primeiro, segundo e terceiro. Então, quanto antes vocês começarem a se esforçar, melhor é a chance de conseguir uma faculdade gratuita lá no futuro, né? Não aconteceu aqui em Guapiara, mas em outra cidade teve gente que conseguiu até medicina pela USP. Acho que era USP. Medicina pelo Provão Paulista, mas acertou muito, né? Para conseguir um curso tão caro assim, essa pessoa acertou muito. Só que, e qual é a vantagem? Vocês não concorrem com pessoas que fizeram escola particular, só concorrem com alunos do estado, tá? Então, caprichem, aproveitem os momentos das aulas de matemática, português, todas as matérias, tá? Para vocês se prepararem para o futuro. Você fala, mas eu não sei o que eu quero ser no futuro. Não tem importância, faz lá. Teve um menino, o filho do Robson, ele ganhou 3 faculdades. Ele escolheu qual que ele queria fazer. Então, vocês não sabem o que vai fazer no futuro ainda? Se esforça. A hora que aparecer 3 oportunidades, você escolhe. Você pode falar, não quero fazer nenhuma. Mas apareceu a oportunidade, pelo menos você teve a chance de falar não quero ou quero, tá bom? E a OMASP então vai ser no dia 9 de maio, tá bom? Temos tempo até lá. Então esse era o dia D de ontem, conscientizar sobre a Olimpíada de Matemática. Aula de hoje. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragone, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Igor, o Enzo, o Cauã, a Vitória, o Matheus, o Eric, a Evelyn, o Vitor, o Eduardo, a Vitória Lara, a Ana Júlia, o Luiz Miguel, a Ana Laura e a Júlia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde tanto o aluno que faltou quanto o presente recebe o link na lista de transmissão do WhatsApp. E os que recebem o link e estão presentes hoje podem rever para realizar o Tarefa São Paulo. Por falar nisso, na terça-feira foi enviado 2 atividades. Para quem esqueceu de fazer, é até segunda-feira, dia 1º de abril. Não é mentira, tá? Dia da mentira, mas não é mentira, só até de segunda mesmo. Tá bom? Na segunda-feira eu vou mandar para vocês lá. Lembrando que hoje encerra, e embaixo, observação. É verdade esse bilhete, tá? Não é mentira porque é o dia 1º de abril. É a última vez que eu dou aula para vocês esse mês mesmo. Eu não vou dar aula mais, certo?
E aí no dia 1º a gente volta contando as mentiras aí. Ah não, dia 1º é segunda, eu conto. Então vamos lá. 23ª aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o nome da nossa aula de hoje? O tema: taxas, índices e coeficientes estatísticos. Hora de conhecer. Então vamos lá? Conteúdo: taxas, índices e coeficientes. Objetivos: identificar as variáveis associadas ao cálculo de um determinado índice, taxa ou coeficiente. Explicar a relação que uma variável mantém com a outra na composição de um índice. Comparar diferentes índices, taxas e coeficientes rotativos. A habilidade é a EM 1 ao 3, do 1º à 3ª série, Matemática 406. Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o software que interrelacionam estatística, geometria e álgebra. Olha lá, aí vem uma pergunta difícil, duvido. Ah não, talvez sim. Aprendi isso em educação física. Não leia o texto de baixo, sejam sinceros comigo, não leia. Já ouviram falar o que é IMC? Não olha para o texto. O que é IMC? O que quer dizer isso? É uma medida para saber se a gente está desnutrido, se está abaixo do peso normal, se está no peso normal. Oi. Quer saber onde ela é usada também? Se ela é acima do peso normal ou não. Eu, por exemplo, quando eu assumi o concurso em 2014, eu não reprovei no exame médico, no IMC, por 1 quilo. Se eu tivesse 1 quilo mais pesado, eu ia ter complicações. Eles iam negar a minha coisa, eu ia ter que entrar na justiça, correr atrás, entendeu? Aí, por sorte, o meu IMC deu 39. Se eu tivesse 1 quilo mais pesado, eu ia estar 40. Aí eu ia perder. Eu ia ter dor de cabeça para assumir o concurso. Que naquela época, quem estava acima de 40, estava com obesidade mórbida, era reprovado no exame médico, né? Então, tem tudo isso. Não é só em caso de educação física. Vocês já calcularam IMC em educação física ou não? Quando eu era aluno, a minha professora calculava da gente todo bimestre, para acompanhar se a gente estava melhorando o estado físico da gente ou estava piorando. A gente fazia um circuito de atividades, que era várias atividades, tinha que pular caixote, virar cambalhota, tinha que correr em pneu, sabe? Tipo negócio de exército mesmo, era da hora. E ela marcava o tempo e marcava no diário dela, e fazia um acompanhamento. E graças a Deus, naquela época eu não era tão gordo, sabe? E eu acho que eu não era gordo por causa disso, porque a gente fazia muitas atividades físicas. Aí a gente fazia o circuito e tinha que tentar baixar o tempo do anterior. E ela calculava o IMC da gente. Quando ela percebia que a gente estava com o IMC meio alto, ela chamava a gente para conversar, chamava o responsável para falar sobre a alimentação mais saudável. Tá bom? Então vamos lá. O IMC é o Índice de Massa Corporal. É uma medida usada pela Organização Mundial da Saúde. Então, como eu falei para vocês, no concurso avaliaram até isso, né? Se a gente tinha uma boa saúde em relação ao nosso peso e o corpo ou não. Para avaliar o peso de uma pessoa e caracterizá-lo, trata-se de um índice que resume bem a situação de uma pessoa, indicando se o seu peso é o ideal ou em excesso. Apesar disso, o IMC não observa os detalhes sobre o estado nutricional do indivíduo. Trata-se de uma medida sobre o seu peso ideal, sem considerar o contexto daquela pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa é gordinha por inteiro, às vezes ela só tem a gordura que é mais perigosa, que é só localizar na barriga. Tem braço, meu braço não é tão gordo que nem o resto do meu corpo, isso aqui é mais perigoso ainda, né? Por causa que a gordura está em volta dos meus órgãos, que pode dar um infarto, né? Essas coisas. Então, eles não avaliam isso, porque eles medem, eles fazem esse cálculo com a sua altura e com o seu peso, só essas duas informações. Vamos continuar? Olha lá.
Podemos calcular o IMC de uma pessoa a partir da seguinte expressão. IMC é igual massa dividido pela altura. Aqui quer dizer esse doisinho ao cima aqui. Altura ao quadrado, é isso mesmo. Altura ao quadrado, certo? Olha lá. Usamos a massa em quilogramas e a altura em metros. Então preste bem atenção. Eu vou usar a massa em quilogramas e a altura eu vou usar em metros. Então se eu tenho 175 centímetros, como que fica essa medida? Em metros. Eu tenho 175 centímetros, mas não é em centímetros, é em metros. 1 metro e 75, isso mesmo, tá? Então a gente usa em metros. Calculando o índice de uma pessoa adulta, pode verificar a tabela ao lado para identificar a sua categoria. Ó, se eu tivesse acima de 40, onde vai, homem do céu? Ah, bom, tá bom. Então eu estaria na obesidade 3, que é a mais perigosa. E hoje eu devo estar na obesidade 3, infelizmente. Tá? Como que a gente vai calcular? Eu vou calcular o meu só para vocês verem. A minha altura é 1,74. O meu peso, 135 quilos. E agora, qual conta que eu tenho que fazer aqui? Dividir quem? O peso, 135, pela altura, 1,74. É isso? Não ainda, tá faltando alguma coisinha. Não. Altura ao quadrado. Então eu tenho que fazer minha altura ao quadrado. Como que eu faço minha altura ao quadrado? Quem sabe? Isso, altura vezes altura. 1,75 vezes 1,75. Quantos que deu? 3,0625. Concorda? 3,0625. Aí eu vou pegar meu peso. 135 dividido por 3,0635. Quantos que deu o meu? Estou em que nível? Estou abaixo do peso, peso normal, acima do peso, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. Estou no mais perigoso, obesidade 3. Alguém sabe o peso e a altura para a gente fazer um teste? Pode falar o peso primeiro. 56 quilos. Que inveja. Dividido. Qual é a sua altura? Ah, primeiro tem que fazer o coisa, calma. 1,65 m vezes ele mesmo. Quantos que deu? 2, agora eu vou fazer. Quantos que é o quilo mesmo? 56 dividido pela... Você está no peso normal. Parabéns. 20,5 é o peso normal. Entre 18,5 e 24,9 é o peso normal. Meu TCC da faculdade foi sobre, da minha pós-graduação, foi sobre o IMC. Eu peguei uma turma de primeiro colegial e fiz o teste com a turma inteira, porque a gente ia ver sobre comer mais saudavelmente para poder baixar o peso normal. Vocês acreditam? De 25 alunos, 8 estavam desnutridos, estavam abaixo do peso. Tiveram que mudar a pesquisa, como comer para poder engordar, em vez de como comer para poder perder peso. Certo? Então, é assim que faz. Quem não sabe o seu peso e sua altura, a hora que você souber, faça e veja se você está dentro. Eu acredito aqui que ninguém aqui deve ser obeso, tirando eu. Será? Qual é a sua altura? Eu acho que eu tenho 1,66. E o peso? Acho que 62. Então lá, 1,66 vezes 1,66. Qual é o peso que você falou? 62 dividido pela altura ao quadrado, 22,49. Está dentro do peso normal. Acho que ninguém aqui é acima do peso. Certo? Continuando, olha lá. Presta atenção aqui. Flávia, não tem Flávia na nossa sala. Flávia começou a se exercitar recentemente.
para melhor adaptar a sua dieta à rotina, resolveu calcular o seu IMC. Considerando que Flávia pesa 60 kg e tem 1,60 metros de altura, calcule o seu IMC e determine a categoria onde ela se encaixa. Então eu vou escolher um aluno e vai me ajudar. Hoje é dia 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Dona Júlia, me ajuda. IMC da Dona Flávia. Quem vai em cima, Júlia? A altura? Peso. Qual é o peso? 60. E embaixo? 1,60. 1,6 é a mesma coisa que 1,60? Sim. Ao quadrado. Nós não vamos usar calculador. Então eu vou fazer aqui. Quem que eu faço primeiro, Júlia? Nesse caso eu resolvo a divisão ou a potência primeiro? Potência tem prioridade. Então 1,6 vezes ele mesmo. 6 vezes 6? 36. Subiu 3. 6 vezes 1? 6. Com mais 3? 9. Eu vou jogar truco. Matou o 6. Coloca o cruzinho em homenagem com ele. Vai com Deus. 1 vezes 6? 6. 1 vezes 1? 1. Soma tudo. 6 mais ninguém? 6. 9 mais 6? 15. Fica o 5, sobe 1. 1 mais 1? 2. Duas casinhas depois da vírgula, devolveu. Então vai dar 60 dividido por 2,56. Agora é só fazer a divisão para a gente descobrir. Então vamos fazer a divisão na mão também. 60 quilos dividido por 2,56. E agora, quem lembra como que faço a divisão com vírgula? Tem várias maneiras, né? Qual a maneira mais fácil? Oi? Primeiro eu coloco a quantidade de casas depois da vírgula igual. Quantas casinhas eu tenho aqui? 2. Então eu vou pôr 2. Agora que tem as quantidades iguais, eu simplesmente apago a vírgula. Então vamos lá. 256 são 3 algarismos. 600. Quantos vezes 256 chega perto dos 600 sem passar? Quantos? 2. 2 vezes 6? 12. Foi 1. 2 vezes 5? 6. Não. 10. Com mais 1? 11. Tem gente mexendo no celular, por favor, guarda. 2 vezes 2? 4. Com mais 1 que subiu? 5. Continha de menos. 0 que tira 2. Não vai matar a formiguinha. Formiguinha não, a abelhinha. 0 que tira 2? Empresta. O vizinho não tem, Cauã? Empresta do outro. 5. Aqui ficou 10. Emprestou. Ficou 9. 10. 10 que tira 2? 8. 9 que tira 1? 8. 5 que tira 5? 0. O resto tem que ser menor que a chave. Está menor que a chave? 88 é menor que 256? É, né? Aí eu baixo um 0. Se abaixou? Quem vezes 256 chega perto do 880? 3. 3 vezes 6? 18. Subiu 1. 3 vezes 5? 3 vezes 5? 15. Com mais 1 que subiu? 16. Subiu 1. 3 vezes 2? 6. Com mais 1? 7. 0 que tira 8 dá? Empresta. Fica 7, 10. 10 que tira 8? 2. 7 que tira 6? 1. 8 que tira 7? 1. Agora entre os decimais eu ponho uma vírgula e acrescento um 0. Só até onde eu fiz já dá para classificar? Ou tem que continuar dividindo? Vocês acham que dá para classificar só com 23, alguma coisa? Ou tem que continuar dividindo? Hã? Já dá. Porque ó, se fosse 18, alguma coisa, eu tinha que descobrir para saber se é mais ou menos do que 5, né? Como aqui 23 está entre o 18,5 e o 24,9, é 23, alguma coisa está aqui. Então ela tem o peso normal.
Mas se eu quisesse, eu podia continuar dividindo, né? Vou mostrar para vocês o calculador. Eu acho que dá uma dízima periódica, será? Não, dízima periódica mesmo não dê. Vamos ver. 60 dividido por 2,56. 23,4375. Então eu não precisava saber o resto, mas se eu dividisse, daria isso. Qual é o peso dela então? Normal. Certo? Tudo bem? Tranquilo aqui? Tá bom. Ele vai mostrar agora com a letra bonitinha. Olha lá, o IMC, 60 dividido por 1,60 ao quadrado. Vai dar exatamente, não foi aproximadamente não. 23,4375. Ou seja, está nesse intervalo. Então ela tem um peso normal. Sonho meu. Tem um peso normal. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tenho 1,74 m, qual o maior peso que eu tenho que ter para estar dentro do normal? Dá para eu descobrir, será ou não? Dá. Eu vou pegar a fórmula. Veja bem. IMC é igual peso dividido pela altura ao quadrado. O IMC eu sei. Qual é o IMC máximo que eu tenho que ter para ter normal? 24,9. 24,9. A minha altura, eu sei? Eu estou perguntando qual é a minha altura ou meu peso que eu quero descobrir? Meu peso, então a altura eu tenho 1,74 ao quadrado. E o peso é quem eu quero descobrir qual é o peso ideal, não é? Agora eu vou fazer o quê? Vou resolver isso aqui primeiro. Então, calculadora. 1,74 vezes 1,74. Quantos que deu? 3,0276. 3,0276. Então, meu peso ideal dividido por 3,0276 vai dar 24,9. Esse valor que está dividindo, eu não quero ele aqui, eu vou passar ele para lá. O que é o contrário da divisão? Multiplicação. Quando eu multiplicar 0,276 vezes o 24,9, ele vai falar qual é o meu peso ideal. Vamos ver? Vezes 24,9. Qual que é meu peso ideal? Falou, estou quase com o dobro do meu peso ideal. Então, para eu ficar com peso normal, quantos que eu tenho que pesar? 75 kg, 387 gramas. Quantos quilos que eu tenho que perder? 59 quilos. Eu tenho que perder a Evelyn mais um pouco ainda. Pensou? Tem que tirar o tanto da Evelyn do meu corpo, eu tenho que perder. Sabe louco. Desanimou. Não sei porque tem essas coisas na aula de matemática. Bater depressão na gente. Vamos continuar a aula. Variáveis do MC. O que é variável? O próprio nome já fala. O que é variável, Matheus? É uma coisa que não é fixa, que vai mudar, né? Então, a variável massa. O que é variável massa? É o peso. Na hora de calcular, todo mundo tem o mesmo peso? Não. Então, conforme a pessoa, vai mudar a massa. Vai mudar o peso. Qual outra variável que muda aí? A altura. A altura é variável? Não é todo mundo tem a mesma altura. Certo? Agora, o IMC é uma variável também. Conforme o tamanho, conforme o peso, vai dar um IMC diferente. Então essas duas, a IMC é chamada de variável dependente. Por que dependente? Porque ela depende da altura e depende da
massa, ao contrário aqui eu risquei. Ela depende da altura e depende da massa. Ela é dependente. Quem é a variável independente? É a massa e a altura. Então vamos lá. Analisando-a, conseguimos determinar que o IMC depende de dois fatores: massa e altura. Chamamos esses fatores de variáveis. Variáveis são atributos que variam em uma população. Cuidado! Quando fala em uma população, a gente pensa que é o povo, população do Guapiara, população do estado de São Paulo, população do Brasil. Não é, tá? Por exemplo, quando vai jogar bingo, qual é a população que pode ser sorteada? Do 1 até o... Ah, mas isso aí não é povo. Não estamos falando de povo, de população, tá? População é a quantidade de informações que podem ser colocadas ali, tá bom? Olha lá, então variáveis são atributos que variam em uma população. São obtidas a partir de medições. No caso do IMC, as variáveis são massa e altura de um indivíduo. Quem é o indivíduo? A pessoa. Aqui sim, o indivíduo é a pessoa, que nós vamos calcular o IMC dela. Pesquisas e medições diferentes terão variáveis diferentes envolvidas. Afinal, provavelmente não faz sentido levar em conta a altura da população em uma pesquisa sobre indicadores econômicos. Então lá, vamos fazer sobre economia, né? Ah, vamos falar sobre economia. Será que a altura da pessoa vai diferenciar alguma coisa na economia daquela família? Não, os maiores ganham mais, os menores ganham menos. Tem algum sentido nisso aí? Não. A não ser que fosse lá, por exemplo, para jogador de basquete. O cara pode ser gigante, então provavelmente ele vai ganhar mais. Não. Por quê? Às vezes ele pode ser grandão e não sabe jogar basquete. Às vezes o cara que é um pouco menor que ele joga melhor. Então, tem nada a ver aqui, no caso, né? Então eles não levam em conta a altura de uma certa população para pesquisa de indicadores econômicos. Tipos de variáveis. Existem dois tipos de variáveis, preste bastante atenção. Variáveis qualitativas. O que vem na sua cabeça quando fala de qualitativa? Não precisa acertar o que é o significado segundo o dicionário. Qualidades, para mim vem isso também. Quando fala qualitativas, para mim vem falando de qualidades, certo? Então lá, usadas para representar características, que seria qualidades, pode ser, né? Ou atributos normais, como cor dos olhos, estado civil, escolaridade e etc, etc, né? Podem ter dois tipos: a qualitativa nominal e a qualitativa ordinal. A qualitativas nominal são as variáveis que possuem nenhum tipo de ordenação. Por exemplo, qual a cor dos olhos? 3. É assim que se responde? Não. Qual é a cor dos olhos? O meu é verde. Azul. Entendeu? Se fala o quê? Se fala uma... Enzo, acorda. Se vai falar um valor, uma característica nominal e não um número, tá? Agora, isso aqui, ó, por exemplo, pretensão de voto, certo? Pretensão de voto, ele vai falar, vou votar no fulano, no ciclano. Ah, mas fala número também. E agora, o ordinal. Qual é a variável qualitativa ordinal? As variáveis que possuem alguma ordem entre si. Por exemplo, grau de escolaridade. Qual o grau de escolaridade de vocês? Se você for preencher uma ficha de cadastro para emprego, o que vocês vão cadastrar na hora que vocês forem preencher lá? Escolaridade.
Você pode colocar ensino médio em curso ou ensino fundamental completo. Nossa, ensino fundamental. Sabia que vocês já têm escolaridade? Vocês são ensino fundamental completo. Pra se inscrever assim. Concurso, curso. Concurso, por exemplo, se a prefeitura abrir um concurso ali e alguém, todo mundo aqui tem 18 anos, vamos supor, e vocês estão estudando o ensino médio, e eles falaram bem assim, para esse cargo precisa de ensino fundamental completo, vocês podem ou não? Pode. Tá? Ah, professor, mas eu não tenho 18 anos ainda. Você pode fazer o concurso? Pode. Você pode assumir o concurso? Não. Então, é que eu falei para um aluno meu, quando ele estava no terceiro colegial, ele tinha 16, 17 anos. Aí eu fiquei pegando no pé dele, faça o concurso da prefeitura, o último que teve de Guapiara. Faça o concurso da prefeitura e tal. Ele, professor, mas não tem idade, não sei o que, nem terminei o ensino médio. Eu falei, viu, você tem que fazer o seguinte, só não pode passar em primeiro lugar, porque iam chamar 5 pessoas. Você não pode passar nem em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Porque se você passou entre os 5 primeiros, eles vão chamar. Vamos ver que você não terminou o ensino médio, que tinha que ter ensino médio, para ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. E ele também não tinha 18 anos, então ele ia perder, certo? E nisso, ele fez, ele acertou, eu lembro até hoje, era 10 perguntas de matemática, ele acertou 9, certo? Ficou morrendo de alegria. Professor, acertei 9 da matemática, vamos ver que ele errou. Falei, mas por que você errou? Não achei a resposta. Realmente, não tinha a resposta correta. Eu fiz o cálculo e cheguei na mesma resposta que ele, não tinha a resposta correta. O que a gente fez? Eu ajudei ele, fizemos um recurso, cancelar a pergunta. Ele tinha acertado uma menos que a metade. Quando cancelaram a pergunta, o que aconteceu? Ele acertou a metade, passou no concurso. Só que ele não tinha nem idade e nem tinha terminado o terceiro colegial. Só que como ele passou bem longe, porque ele acertou só metade, ele passou na posição, se eu não me engano, 72. E era quantas vagas? 5, mas o gosto dele de ver que ele passou no primeiro concurso que ele fez, né? Ontem chamaram até os 68. Tá faltando 4 para chegar nele. Hoje ele tem 22 anos. A hora que chegar nele, ele é concursado. Então vocês também não percam oportunidade. Se abrir concurso em Guapiara, por mais que vocês não tenham ensino médio completo ainda, faça inscrição, faça. Se só precisa ter ensino médio completo e 18 anos, quando te chamarem. E aí eu deixo a mesma recomendação. Se for 3 vagas, não passe entre os 3 primeiros. Faça uma forcinha para errar uma lá. Se você passar entre os 3 primeiros, vão chamar, você não tem idade, não vai assumir. Tá bom? Eu tô torcendo, que daí a história vai ficar mais bonita. Já pensou se chamam ele? Daí a próxima vez que eu for contar para vocês ano que vem, tomara. Então o cara tá lá, efetivo, né? Num concurso público. Então lá, continuando. Ordinal, as variáveis possuem alguma ordem entre si. Grau de escolaridade, então lá, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Então aí tem uma ordem. Nível de satisfação de um serviço. Quando você faz uma ligação, eles não falam, dê uma nota de 0 a 10 para o meu serviço, ou de 1 a 5, tem esse tipo de coisas, né? Então eles colocam uma numeração que vai gerar uma ordem para poder ficar vendo se o atendimento foi bom ou não. E as variáveis quantitativas, o que vem na cabeça de vocês quantitativas? Quantidade. Então usadas para representar características ou atributos com valores associados, como altura, peso, renda familiar e etc. Podem ter 2 tipos também. Então, a qualitativa tem 2 tipos. A quantitativa também tem 2 tipos. A discreta. O que seria a variável quantitativa discreta? Os valores possíveis aparecem em pontos específicos de uma escala, normalmente valores positivos e inteiros. Exemplo: quantidade de moradores numa casa. Quantas pessoas moram na casa? Na minha, 4. Na sua? 6. Na 6. Na sua? 4. Entendeu? Alguém vai responder menos 2? Não, né? Você falou como vai morar menos 2 pessoas lá na casa? Além de não morar ninguém, tem 2 fantasmas lá. Será? O que seria esse menos 2?
Não dá para entender, né? Por isso que aqui no caso positivos e inteiros. Ah, mora 3 pessoas e meia. Como assim? Ah, uma lá cortaram a metade e tá metade lá, a outra metade perderam. Perderam a outra metade da pessoa, né? Então não dá, pelo amor de Deus. Mesmo, vamos supor, uma pessoa que sofreu um acidente ou nasceu sem as pernas, não é contado como meia pessoa, tá bom? Ela é contada como uma pessoa inteira, tá? Tem muita gente que faz esse tipo de piada aí maldosa. Continuando. Tem também a variável quantitativa ordinal. Os valores podem ocupar qualquer ponto de uma escala. Exemplo: temperatura média, altura e peso, tá? É ordinal, ele vai estar numa ordem, né? Por exemplo, se vai olhar lá assim numa escala, a altura de uma pessoa vai de 0, é difícil ter 0 metros, até quantos? Dá para falar que uma pessoa tem 10 metros de altura? Não, né? Vamos supor que o recorde é 2,70. Não acredito que deve ter alguém com essa altura, mas... né? Então a pessoa vai variar nessa parte. Ela se chama de ordinal. Certo? Continuando. Atividade 1. Um nutricionista está fazendo a análise de dados de um paciente. Porém, seu computador está com problemas. O que fez com que os valores da tabela analisada por ele se apresentassem dessa forma. Moacir, qual a idade dele? 30 anos. E agora o peso? 60 ou 90? Mas que janho. Ele tem 60 ou 90? Ficar na dúvida. O programa está com problema, lembre disso. A altura, 1,50 ou 2 metros de altura. E o IMC dele, qual vai ser? Alguma coisa ou outra, né? Porque tem 2 pesos, 2 alturas. Olha lá. A. Caracterize cada medida apresentada na tabela com o tipo de variável. Tá. O peso é uma variável qualitativa ou quantitativa? Oi? Qualitativa? É de quantidade, então ela é quantitativa. A altura da pessoa? Quantitativa também. E as duas é ordinal? Aparentemente são ordinais, né? A B. Calcule o IMC do paciente usando os menores e os maiores valores de peso e altura e responda: qual dessas variáveis teve um maior impacto no valor final do índice calculado? Então vamos achar o primeiro IMC. IMC, qual é o menor peso? 60. Qual é a menor altura? 1,50 m, ou seja, 1,5 ao quadrado. Vamos fazer com a calculadora para ganhar tempo, porque já acabou a primeira aula, né? No tempo. Então lá, 1,5 vezes ele mesmo, 2,25. 60 dividido por 2,25. Qual é o IMC dessa pessoa? Vamos arredondar para uma casinha depois da vírgula. 26, você vai ter uma casinha depois da vírgula. Eu vou analisar a segunda casinha. Qual o valor da segunda casinha? 6. E aí arredondando essa da frente vai ficar 7. Então aproximadamente 26,7. É isso? É 26 ou 23? É 26,7. Agora eu vou fazer o outro IMC de outra cor. IMC é igual. Qual é o peso dele? 90. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que quem vai estar mais saudável? O menor, o IMC vermelho ou o IMC verde? Pense bem. O IMC vermelho pegou o menor peso e a menor altura. O IMC verde pegou o maior peso e a maior altura. Se você fosse chutar, quem é mais saudável entre esses dois? O maior ou o menor? Maior, você acha que é mais saudável?
Será que a altura tem alguma influência? Tem, mas depende do peso. Às vezes a pessoa é alta, mas super pesada. Às vezes a pessoa é baixinha, mas não é pesada. Entendeu? Então, não dá para saber sem descobrir o IMC, tá? Então é chute aleatório nesse caso aqui. Qual é a altura dele? Do maior altura? 2 ao quadrado. Isso aqui ficou fácil. 90 dividido 2 ao quadrado dá 4. 90 dividido por 4 é a mesma coisa da metade da metade, não é? Se divide por 4 não é metade da metade? Metade de 90. Metade de 45. 22,5. E aí? Quem tem um peso mais saudável aí no caso? O verde ou o vermelho? O verde, né? Ele, se eu for olhar aquela tabela lá, vamos olhar a tabela? Eu acho que está acima também. Olha lá, 26, o verdinho, o vermelho lá, vamos falar assim, o que é baixinho, tá acima do peso. Enquanto isso, o grandão está abaixo do peso, está no peso normal. Beleza? E aí? Qual dessas variáveis teve um valor, o maior impacto no valor final do índice calculado? Qual que vocês acham que teve o maior impacto? Foi a altura ou o peso? É, o peso, a altura também, né? O cara é quase meio metro maior. Então vamos lá. Gostou? Deixa o seu like. Quem assistiu pelo YouTube, gostou da explicação? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Subindo a resposta bonitinha deles aí, ó. Nome da variável, o nome da pessoa. Ah, esquecemos de analisar os outros dados lá. Só pensei na altura e no peso, ó. As variáveis, o nome não ia variar? Nome é uma variável o quê? Qualitativa. Dá para eu calcular o nome? Nome Mário. Tem 30 letras. Não tem nada a ver. Mário. M-A-R-I. Ó, 5 letras. Isso vai entrar na estatística lá? Não. Então Mário é quantitativa. É uma variável, mas não é é qualitativa. É uma qualidade. Qualitativa nominal. Idade é uma variável quantitativa, sim ou não? Variável quantitativa. Por que discreta? É uma variável, ela vai variar, não vai? Hoje ele tem 30 anos, ano que vem 31. Então, e ele também não fazia parte do cálculo do IMC, né? A idade dele. O peso, uma variável quantitativa contínua. A altura, uma variável quantitativa contínua. Então, quantitativa é números que dá para contar, dá para medir e dá para pesar. O IMC, então, dos menores valores deu 26,6667. Dos maiores valores deu 22,5. A expressão usada indica que o IMC é inversamente proporcional à altura da pessoa. Como essa variável é elevada ao quadrado, seu impacto é maior que a variável do peso na fórmula, tá? Então, quando a gente aumenta a altura, a gente não está aumentando só um pouquinho, está aumentando o quadrado dela. Por isso que ela dá um impacto maior na fórmula, né? Você viu que o outro subiu 30 quilos a mais e mesmo assim ele ficou a menos. Por quê? Porque a altura é elevado ao quadrado, dá um impacto maior. Índices. IMC é um tipo de índice utilizado para compreender uma informação. Órgãos de pesquisa como o IBGE e outras organizações governamentais utilizam diversos tipos de índice para caracterizar e comparar certos aspectos da sociedade.
Um índice é um fator utilizado para explicar uma situação. No caso do IMC, por exemplo, vamos para caracterizar o peso de uma pessoa. Cada índice pode ser calculado utilizando-se relações entre variáveis diversas. Índices. Exemplo: o cálculo do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que vimos anteriormente, em aulas anteriores, né? É feito da seguinte maneira, presta atenção com o que eles fazem. O IDH é igual raiz cúbica de IEV vezes IE vezes IR. Mas que diabo é o tal do IEV? O que é o IE? O que é o IR? Ele vem aqui e fala, ó, IEV, Índice de Expectativa de Vida. Como que calcula o Índice de Expectativa de Vida do guapiarense? Isso, as pessoas vão morrendo, vai fazendo certidão de óbito e vai contando com quantos anos essa pessoa morreu. Eles vão fazendo uma média ali, soma todas, vamos supor, morreu 10 pessoas, eles somam a idade de todas as 10 pessoas e divide por 10. Eles têm uma ideia até quanto que as pessoas de Guapiara morrem, vivem, morrem com quantos anos. Quer dizer que o índice de vida de Guapiara, vamos supor que for 65 anos. Aí eu completei 65 anos, pronto, vou deitar que eu vou morrer. Não. Tá, é uma média. Né? Às vezes pode morrer antes do acidente. Daí se morre um jovem, abaixa o índice. Se morre o meu avô, por exemplo, que tem 95 anos, aumenta o índice. Por quê? Valores muito altos, puxa o índice para cima. Valores muito baixos, puxa o índice para baixo. Tá bom? E o que é o tal de IE? Índice de Educação. Esse é um cálculo feito que eu não vou saber explicar para vocês nesse momento. Oi, Pro. Pode, vou apertar pausa na gravação. Olha lá. E aí, o índice de educação e o outro é o IR, índice de renda. Depois que você acha esses valores, multiplicam todos eles, você acha a raiz cúbica dele. Aí ele dá o IDH. Cada um desses índices pode ser calculado com base nas medições feitas em cada país. Coeficiente. Presta atenção. Matheus, vira para frente, por favor. Sente certinho para frente. Coeficientes são outro tipo de valor associado a medições estatísticas similares aos índices. Tratam-se de comparações entre a quantidade de ocorrências de um tipo e o valor de ocorrências de todos os tipos. Exemplo: se em uma turma de 30 alunos tivermos 12 notas maiores que 7, o coeficiente de estudantes com a nota superior a 7 pode ser calculado da seguinte forma: nota maior do que 7. Eu pego o total de notas que é maior de 7, 12, e divido pelo total de alunos. 12 dividido por 30 dá 0,4. Então, esse é o coeficiente. 0,4 dos alunos tem uma nota superior a 7. Ah, professor, mas como assim 0,4? Se fosse a sala inteira, qual seria o maior valor então que poderia dar? Se todos os alunos tivessem uma nota superior a 7, como que ficaria aqui? 30, que é todos os alunos, dividido por 30. Quantos que vai dar? 30 dividido por 30. Saber, ele atrapalhou bastante a aula hoje, hein? Quantos que dá 30 dividido por 30? 1. Então o máximo que pode chegar nesse coeficiente aqui é 1. E se fosse nenhum aluno tem nota acima de 7, quantos que dá 0 dividido por 30? 0. Então o índice aqui ia variar de 0 até 1. E no caso 0,4 são
é o índice dos alunos que tem nota superior a 7. Posso falar também 40%. 0,4 quer dizer 40%. Certo? Taxa. O que é a taxa? Taxa possui o conceito semelhante ao de coeficiente. Novamente estamos comparando uma ocorrência com um total. Uma taxa, porém, trata dessa informação na forma percentual, ou seja, multiplicamos o coeficiente por 100. Por que multiplica por 100? Porque é uma informação na forma percentual. Em alguns casos, taxas também podem ser apresentadas usando o símbolo por mil. Ó, esse símbolo é por cento, por 100. E esse símbolo aqui, vocês já tinham visto? É a primeira vez que eu vejo no material de aluno. Esse símbolo aqui, o que ele quer dizer? Por mil. Ou seja, multiplicamos o coeficiente por 1000. No caso lá, 0,4 em porcento, eu vou multiplicar por 100. Quantos que dá 0,4 vezes 100? 40. 40 o quê? Por cento. Certo? Há a possibilidade também em alguns multiplicar por 1000. É esse símbolo que usa. Tá bom? Exemplo. Na questão anterior, vimos que o coeficiente dos estudantes com nota maior do que 7 é de 0,4. A taxa associada a essa informação vale 40% dos alunos tem nota superior a 7. Nota boa, né? Superior a 7. Atividade 2. Para compreender mais sobre o crescimento demográfico brasileiro, podemos analisar o crescimento vegetativo do país. O crescimento vegetativo é um dos indicadores de tendência de variação populacional de um país, nos permitindo compreender qual deve ser a variação do número de pessoas que povoam a nossa nação. Atividade 2. Para compreender mais sobre o crescimento demográfico brasileiro, podemos analisar o crescimento vegetativo do país. Em grupos, pesquisem os métodos de obtenção de taxas de natalidade, de mortalidade e do crescimento vegetativo. B. Acessem o site a seguir e busquem informações necessárias sobre natalidade e mortalidade para o cálculo de crescimento vegetativo dos anos de 2010 e 2015. Ele quer duas datas, 2010 e 2015. Calcule o crescimento vegetativo do país e interprete seus valores. Responda: quais fatores podem modificar as taxas envolvidas nesse cálculo? Aqui está o site. Então vamos abrir a pesquisa. Abriu o site, por sorte. O que a gente vai fazer? Em grupos. Então vamos fazer uma pesquisa junto aqui. Pesquise o método de obtenção das taxas de natalidade, de mortalidade e crescimento. Então lá, como que a gente pode pesquisar no Google isso? Alguém sabe me dizer? Se eu falo para vocês, pesquise no Google a letra A. Pesquisem os métodos de obtenção das taxas de natalidade, de mortalidade e de crescimento vegetativo. Então, vamos lá no Google escrever isso. Quais são os métodos que é?
de observação de taxas. É obtenção, obrigado. Obtenção de taxas de natalidade. Vamos na natalidade primeiro. Olha lá. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Já vamos pesquisar dois numa pancada só aqui, ó. Qual é o site? É um site confiável? Brasil Escola da UOL. Deve ser, né? Então clica lá e vamos ver o que eles falam. Taxa de natalidade e mortalidade são indicadores que auxiliam, na análise de desenvolvimento humano. Também são usados na análise do crescimento populacional. Taxa de natalidade. Olha como que calcula a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é igual número de nascimentos. O que é esse X aqui? Número de nascimentos vezes quantos? 1000. Depois divide pelo número de habitantes. Aqui ele dá um exemplo. População total de um país, 1.500.000. Nascimentos em um ano, 500. Vamos pegar a calculadora para ver se tá certo de coisa ali? Vezes o que, senhor? Vezes 1000. Então lá, quantas crianças nasceram? 5.000, né? Vezes quantos que é a fórmula? 1000. Aquele 1000 é um número constante, ele não muda. Aí eu pego esse resultado e divido pela população. Qual é a população desse país? 1.500.000, certo? Qual é o resultado que deu? 3,3333. Então a taxa de natalidade é de 3,33 o quê? (3,33) o quê? O que é esse símbolo aqui? Vou dar um zoom nele. O que é? Por 1000, não é por cento. É por 1000. Faz sentido eles multiplicar por quantos aqui? Por 1000. Tá? Então, a taxa de natalidade, ou seja, é de 3,3 a cada 1000 habitantes. Nasceu 3,3 crianças a cada 1000 habitantes. Essa seria um jeito de calcular. Oi? Tá só diminuindo, né? Não, tá. Não conta como guaperense? Ah, mas quando mora em Guapiara, daí? Eu não sei, boa, uma boa. Olha lá, taxa de mortalidade. Como que faz a taxa de mortalidade? Número de óbitos vezes 1000 e divide pelo número de habitantes. Aqui eles fizeram a mesma coisa, ó. Quantas pessoas morreram no ano? 20.000 pessoas. Quantos habitantes tinha naquele país? 8.200.000 habitantes. A taxa de mortalidade é de 2,43 por 1000. Então 2,43 pessoas a cada 1000 pessoas, 2,43 morreu naquele ano. Certo? E aí tá aqui, ó. 20.000 vezes 1000 dividido por 8.200.000 dá 2,43. É pro total de habitantes no país. Certo? Isso foi nossa pesquisa. Outra coisa que ele pergunta é como podemos analisar o crescimento vegetativo. Então lá, crescimento vegetativo. Olha lá, crescimento vegetativo, mundo da educação. Vamos ver se a gente já acha a fórmula. Aqui, ó. Como fazer o cálculo de crescimento vegetativo? O cálculo do crescimento vegetativo passa pelo emprego de duas variáveis distintas, referentes à população de determinada região. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a subtração da taxa de natalidade
pela taxa de mortalidade resulta no valor do crescimento vegetativo. Portanto, o cálculo desse indicador segue a lógica apresentada a seguir. Primeiro, eu tenho que achar o que? A taxa de natalidade. Depois eu tenho que achar a taxa de mortalidade. Aí se faz assim, ó, boa. Se pode até resumir aí, ó. CV, que é crescimento vegetativo, é igual. Essa fórmula aqui vocês podem copiar. CV é igual. CV quer dizer crescimento vegetativo. Igual. TN, taxa de natalidade dos nascidos. Menos TM, que é a taxa de mortalidade. Tá? Oi? Pode. Aí, desum ali, não tire foto da minha carequinha junto. É subtração, né? Subtração, ele menos. Entendeu? Ó, crescimento vegetativo do país é positivo. Crescimento vegetativo positivo refere-se ao cenário demográfico em que o número de nascidos é superior ao número de mortes, tá bom? Se no país nasceu mais gente do que morreu, deu o quê? Deu um crescimento positivo. E se for um crescimento vegetativo negativo, quer dizer que nasceu menos e morreu mais. Será que na época da pandemia o crescimento vegetativo foi negativo? Eu acho que sim, né? Acho que naquele ano mais teve gente morrendo do que gente nascendo. Vamos ver como que ficou? Taxa é crescimento, né? Crescimento vegetativo, oh meu Deus, do Brasil em 2021. O aumento representou uma taxa de crescimento vegetativo de 0,0%. Aqui já não fizeram por 1000, fizeram por 100. Isso. Patamar mais baixo registrado em 2022, que era de 0,33. 2020, quer dizer. Ano que detinha a mínima série A. Então foi o ano que pior foi, 2020 e 2021. Devido ao quê? Ao vírus, né? Ó, a taxa, quer dizer que quanto menor a taxa, quer dizer que morreu mais gente. Quer dizer, não teve o contrário, de mais gente morrer, senão ficaria negativo. Mas ó, no ano antes da pandemia era 45,5. Se é positivo, quer dizer que nasceu mais gente do que morreu. Em 2019, isso aí, né? Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, caiu para 38. 2021, que foi o o foco maior, né? Que deu aquela alta na índice de falecidos, deu uma queda para 7,3. Viram como foi complicado essa situação? Então vamos lá, continuando. Acessem o site a seguir e busquem informações necessárias sobre a natalidade e mortalidade para o cálculo do crescimento vegetativo dos anos 2010 e 2015. Será que eu vou achar lá naquele site? Vamos ver. O que ele pede depois? Calcule o crescimento. Então vamos lá. 2010. Taxas brutas de mortalidade, taxas brutas de natalidade. Ele quer que eu descubra o crescimento vegetativo de 2010. Então quem que eu tenho que fazer a conta mesmo, Vitória? Subtrai. Crescimento vegetativo é igual quem menos quem? Taxa de natalidade menos taxa. de mortalidade. Então vamos lá, em 2015, quantas pessoas nasceram em 2015? 2015 deu 14,16. Essa é a taxa
Já fizeram tudo aquele cálculo. Deu 14,6 por 1.000 habitantes. Então foi usado por cento ou por 1.000? Por 1.000. A cada 1.000 habitantes nasceram 14,16. Então aqui em 2015, 14, quantos que eu falei? Me perdi? 2000 e... Eu estou procurando 2010 ou 2015? Vamos fazer 2010 primeiro, né? Atrapalhado, professor. Vai ser uma aula hoje, só ir longa ainda, né? 15,88. E aí, vamos procurar já a de 2015. Quantos que foi a taxa de natalidade de 2015? 14,16. Agora eu vou subtrair, vou colocar em vermelho a taxa de mortalidade. Vamos lá? Taxa de mortalidade. Em 2010, qual foi a taxa de mortalidade? 6,03. Em 2015, quantos que foi a taxa de mortalidade? 6,08. Agora fazendo a conta. Em 2010, qual foi o crescimento vegetativo? Qual conta que eu tenho que fazer com a calculadora para ficar mais rápido? A taxa de maturidade menos a taxa de... Isso. Quem consegue ver o valor ali? Lembrando que 2010 esse primeiros aqui. Então faz 15,88 menos 6,03. Quantos que deu? Meu Deus. 9,85. Isso em 2010. 2015. Crescimento vegetativo é igual a quantos? 14,16 menos 6,08. Quantos que deu? 8,08. Qual ano que teve um crescimento maior? 2010. 9,85. Em 2015, analisando ali, ó, responda quais fatores podem modificar as taxas envolvidas nesse cálculo. Quais fatores vai poder aumentar ou diminuir? É mais de um ou é um só? É mais de um. São dois. Quem são essas taxas? Esses fatores, desculpa. A taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Alguém pode explicar para mim qual foi a diferença para que 2010 ser maior que 2015? Qual que foi a grande diferença ali? Foi a morte, a taxa de mortalidade ou a taxa de natalidade? Natalidade é natalidade. É bem maior, né? Repararam que a de mortalidade foi quase igual? Né? Foi quase igual. Então o que deu uma diferença grande? Foi a taxa de natalidade. Isso quer dizer, eu olhando isso eu vejo que 2010 nasceu mais criança do que 2015 em relação à população. Aí você vai olhar lá quantas crianças nasceram em 2010. Vamos supor, 10 mil crianças. E em 2015? Nasceu 2.500 crianças. Ué, não tinha sido mais de 2010? Não, em relação à população inteira. 2015 podia ter uma população maior, por isso que a taxa ficou menor. Entendeu? Então uma variável vai puxando a outra, hein? Quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Atividade 2. Correção. Como calcula a taxa de natalidade? Quem não fez as anotações, depois chega nessa parte aqui, tira um print lá e aí faça essas anotações. Isso aqui pode ajudar vocês na prova, tá bom? Como que faz a taxa de mortalidade? Natalidade, número de nascimento dividido pela população. Taxa de mortalidade, número de óbitos dividido pela população. Crescimento vegetativo, depois que eu descobri a taxa de natalidade, eu subtraio a taxa de mortalidade. Mas, senhor,
Oi. Explica aí um cara que tem que multiplicar por 1000. Boa, bem observado. Isso aqui é multiplicado por 1000 para a gente ter a cada 1000 habitantes, né? Ali vai ter a taxa sem ser a cada 1000. Se eu multiplicar por 100, eu estou fazendo uma relação a cada 100 habitantes. E geralmente é multiplicado por 1000. Bem observado, Vitória. Parabéns. E repare que daí, quando a gente pesquisou lá, a pesquisa estava por 1000. E a pesquisa aqui também estava por 1000. Como que eu sei que estava por 1000? Quem sabe me mostrar aqui, ó. Aonde que vocês estão lendo aí que está por 1000? Ó, 2015. Taxa de mortalidade, abre parênteses, por... O que está escrito? Por 1000 habitantes. Então, ali está mostrando para você que é por 1000. Você não precisa escrever por 1000, você pode pôr o símbolo por 1000. Tranquilo? A taxa de mortalidade está ali. E o crescimento vai fazer a subtração desse menos esse e desse menos esse. Tá? Olha lá. 9,85 quando eu fiz a natalidade menos a mortalidade em 2010. Em 2015, natalidade menos mortalidade deu 8,08. Valores positivos, né? O que quer dizer valores positivos? Quer dizer que por mais que tenha nascido, por mais que tenha morrido gente, a população continuou crescendo, né? Como os do Brasil indicam que o número de nascimento supera os de mortes, então indica um acréscimo na população, né? E hoje nós somos em quantos a população no Brasil? Você sabe mais ou menos? Não. 214,3 milhões em 2021. O último dado que tem é 2021. Quando eu tinha, não lembro quantos anos, mas eu lembro que eu vi uma vez, o Filipão era o técnico da seleção quando o Brasil ganhou a primeira vez que o Filipão ganhou, antes de tomar aquela lavada 7-1, sabe? O último título do Brasil. O Kaká tinha 17 anos, foi o mais novo da seleção, eu lembro até hoje. E aí o Filipão tinha um comercial do refrigerante Guaraná que patrocinava a seleção brasileira. Aí ele falava assim: no Brasil somos 180 milhões de técnicos. O que ele quis dizer com isso? Quantos habitantes tinha no Brasil naquela época? 180 milhões. Aumentou ou diminuiu? Olha o tanto que aumentou. Certo? E se... Quando que foi o último título do Brasil? Vocês não eram nascidos? Então vocês estão nesse aumento aqui. Se vocês não eram nascidos quando o Filipão fez esse comercial, eles quiseram dizer o seguinte: todo mundo que é brasileiro, seja criança, velho, idoso, né, independente da... quer dar palpite na escalação do time dele. Por isso que ele falava: num país que eu sou um técnico entre 180 milhões de técnicos, todo mundo quer ser técnico no Brasil. Todo mundo queria dar palpite, né, na escalação do Filipão na época. Então olha como cresceu a população daquela época para hoje, né? Então quando tem um crescimento pequeno, cresceu, mas é pequeno. E quando é negativo, o que aconteceu com a população? Quer dizer que diminuiu a população, morreu mais gente do que nasceu, certo? Só que daí não entra também as pessoas que vão embora do país, pessoas que vêm de outro país para cá, né? Aí já entra, foge um pouco. Atividade 2, correção. Se compararmos esses valores com o censo mais recente do Brasil, de 2022, podemos perceber que como a evolução do número de pessoas no país segue o mesmo padrão de variação positiva, mas cada vez menor ano a ano. O link acima possui informações do censo 2022. Nós não tínhamos, né, visto isso. Vamos comparar, olha lá. 2 anos depois, abriu. Caramba, não tem o gráfico aqui. Tiraram o gráfico, ó. Repare o seguinte: quando você clica no link, olha o tamanho do link, certo? Você clica no link,
ele abre uma coisa totalmente diferente, quer dizer que o link não está mais ativo, certo? E aí o que a gente faz? Torce para que tivessem tirado o print. Eles tiraram o print daquela... Eu acho que tiraram o print. Daí vamos lá. Observe que a partir do ano 2000... Cadê o ano 2000 aqui? Aqui é o ano 2000. A partir do ano 2000, o crescimento populacional ficou cada vez mais íngreme. Isso é consequência de um crescimento vegetativo cada vez menor. Repararam que aqui, ó, desse ano a subida era grande. Depois que aconteceu, a subida começou a ficar menor. Por que será que de 2000 para 2022 começaram a crescer menos? Vários fatores, né? Minha sogra, por exemplo, ela teve 8 filhos. Hoje se vê bastante gente que tem 8 filhos? Não, né? Hoje está mais difícil criar 8 filhos, certo? Então, devido à economia, tem bastante casais que a gente vê que não quer ter filhos. Eu conheço 2 ou 3 professores que são casais de professores que optaram por não ter filho. Entendeu? E se não tem filho, o que acontece? Que a taxa de natalidade diminui. Certo? Olha lá, a D. A taxa de natalidade e mortalidade podem ser alteradas pelo aumento de nascimentos ou mortes em um ano. Reflita, nós já refletimos sobre isso, sobre as alterações que a pandemia de Covid pode ter causado nessas taxas. Por mais que nascesse, naquele ano teve muito número de mortes. Se lembram o gráfico que passava nos jornais, as pessoas de mortes? Começou assim, ó. Eu fiz o gráfico do Guapiara na época, a Secretaria de Educação pedia para que eu fazer, para eles ir acompanhando. Não era nem de mortes, era de pessoas infectadas. Começou assim, ó. Aí começou. Aí do nada, e teve Réveillon, alguma coisa assim, fez isso aqui com a quantidade. Então quando tinha aglomerações, o que acontecia com a quantidade? Subia lá em cima. A gente chama isso de crescimento exponencial, quando cresce muito rápido, uma potência. O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Aprendemos a diferenciar os tipos de variáveis presentes em uma pesquisa estatística. Também aprendemos mais sobre os tipos de indicadores estatísticos usados para caracterizar certas informações. Aprendemos também a analisar o impacto de certas variáveis, o impacto que certas variáveis têm nos índices que as relacionam. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.